E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Não tem jogo, então vamos aproveitar para falar de alguns assuntos aí que estão pegando. Eu tenho quatro assuntos para tratar com vocês hoje, tá? Vou deixar o mais polêmico para o final, porque aí quem não quiser ouvir já pode parar antes, pode desistir. Então vamos começar pelo mais fácil. Ah, Saiu aí que o Corinthians vai alugar a arena para o Santos, vai permitir que o Santos mande alguns jogos na arena, na Neoquímica Arena. E está tendo uma repercussão grande, muita gente a favor, muita gente contra. E a minha humilde opinião é a seguinte: sim, vocês têm razão quando dizem que é prática corriqueira um time jogar na casa do outro quando algumas circunstâncias aparecem, quando tem show, quando está trocando gramado, quando tem reforma, quando alguma coisa acontece. Consigo aceitar isso, consigo entender a argumentação. Também concordo com aqueles que dizem que nada é uma fonte de renda que vem para o clube. São Paulo cansou de ganhar dinheiro às nossas custas no Morumbi, é verdade, e que agora o Corinthians poderia fazer dinheiro também alugando o seu estádio. Ok, é uma argumentação honesta, que eu consigo entender, mas eu discordo. E por que eu discordo? Eu acho que ela valeria em condições normais de temperatura e pressão, né? Não estamos em condições normais de temperatura e pressão com o Santos. Fizemos alguns jogos recentemente na Vila Belmiro, vocês viram o que aconteceu. Em dois desses jogos seguidos, atiraram bombas no gramado na direção dos nossos jogadores, uma delas na direção do Cássio. Em um desses jogos, invadiram o gramado e tentaram agredir o Cássio, que é uma coisa assim, sem precedentes, né? Enfim, uma coisa bizarra. Imagina, eu sempre digo isso para vocês, imagina se fosse em Itaquera, mano. Imagina se um torcedor do Corinthians invade o gramado em Itaquera e tenta dar uma voadora no goleiro do Santos. Mano, Itaquera tava fechado até hoje. O cara estaria sendo julgado pelo Tribunal Internacional de Haia. O mundo cairia na nossa cabeça. Mas lá, até por causa do tamanho do Santos, não tem repercussão nenhuma, não acontece nada. Eles ficam um jogo sem público, pagam uma multinha e é isso. E eu fiquei puto quando isso aconteceu. Eu gravei um vídeo aqui, vocês vão se lembrar, em que eu disse: Duílio, seja macho, na vila nunca mais. E listei uma série de ocorrências que tivemos em jogos contra o Santos, lá sempre complicado, e aquilo é um buraco. Que o Corinthians deveria ter respeito pela sua grandeza e se recusar a jogar naquele buraco. Essa é a situação que eu vejo hoje, institucionalmente, o Corinthians com relação ao Santos. E aí o Corinthians vai e aluga o estádio para o Santos como se nada tivesse acontecido, como se fosse amiguinho, como se fosse. Eu acho ridículo, tá? Não concordo, não faria isso. Ah, Catalão, você é muito belicoso, você deveria ser muito da guerra, você deveria ser mais do amor. Não, não é isso, mano. Não é isso. Eu apenas não consigo esquecer certas coisas. Né? A gente é tratado que nem cachorro lá. E agora vamos alugar o estádio para os caras a um preço, com certeza, que para nós não vai fazer diferença nenhuma, não vai mudar nossa realidade financeira, não vai mudar nada. Né? Enfim, eu não faria, acho ridículo, acho até um tanto quanto desrespeitoso com o clube, tá? Mas, ok, não é nada de fato para arrancar os cabelos. Eu apenas sou contra, foda-se o Santos, eles que jogam em Barueri, minha humilde opinião. Muitos de vocês me cobrando para eu comentar os torcedores que vão embora antes da hora lá na Oeste. Então vamos lá. Primeiro, isso não é novidade. Isso já acontecia na numerada do Pacaembu, isso acontecia na numerada do Morumbi. É normal, né? Isso sempre teve. É uma minoria que não aprende, né? Eu aprendi com o meu pai, ainda moleque, que não se vai embora antes do jogo acabar. Jogo do Corinthians, você não vai embora antes do jogo acabar. Pode estar tomando 3-0, você não vai embora antes do jogo acabar. Minha humilde opinião, mais uma vez. É assim que eu penso, é assim que eu vejo, e é assim que 99% das pessoas que frequentam o estádio Jogo do Corinthians se comportam, tá? Sim, eu acho que deveria ter um manual de como deve se comportar um torcedor do Corinthians, e uma das cláusulas seria essa, tá? Além de não gritar gol antes da hora e várias outras coisas, a principal seria nunca jamais ir embora antes. Consigo respeitar aquele cara que fala, mano, eu preciso sair antes, porque senão o metrô vai fechar. Não é verdade, eu volto de metrô e sempre dá tempo, tá? Mas enfim, o cara que fala, cara, eu tenho que pegar 3 conduções para chegar em casa, senão eu tenho que andar 3 horas. Você eu respeito, irmão. Eu andaria as 3 horas, tá? Discordo de você, mas você eu respeito. O que não dá para respeitar é o Zé Ruela que vai embora porque não quer pegar trânsito. É patético, mano. O cara compra ingresso, ele sai de casa 2, 3 horas antes, ele estaciona, ele paga uma nota naquele estacionamento lá da Oeste, ele faz tudo isso para correr o risco de ir embora e não ver um gol. Não aconteceu no último jogo, é verdade, mas quantas vezes esses Zé Ruelas que vão embora antes não vê o gol? O cara vai até o estádio e faz tudo isso que eu falei e não vê o gol. Eu acho patético, enfim, ridículo, tosco. Mas o cara tem o direito de ser ridículo e tosco, tá? Ele tem todo o direito de fazer isso e eu tenho todo o direito de achar esse cara um Zé Ruela. Enfim. Mas não podemos deixar de pontuar também que vocês têm que levar em consideração o sensacionalismo da cobertura da TV. Né?
O cara que filmou aquilo, veja o torcedor do Corinthians indo embora, ele é no mínimo mal intencionado. Porque 99% da torcida estava lá, no arreda-pé, continua empurrando o time e aplaudiu o time mesmo com a derrota, porque viu que o time lutou, né? Ou seja, aquele bunda mole que vai embora antes da hora não representa o torcedor do Corinthians. E é maldade do diretor de imagem até fazer isso e colocar esse tipo de imagem sugestiva, né? Que engana quem está assistindo, né? Mas esperar o quê da imprensa que não é muito corintiana, como todos nós sabemos. Enfim, é isso. Vitor Pereira e Fábio Santos. O Fábio Santos deu declaração esses dias aí, dizendo que passou meses com o Vitor Pereira sem sequer receber um bom dia. Ô, Fabinho, tadinho, né? Então vamos lá. O Vitor Pereira é um cuzão, ponto. Vitor Pereira é vagabundo, Vitor Pereira é mentiroso. O que Vitor Pereira fez com o Corinthians faz com que ele seja persona não grata no clube para sempre. Ele inventou uma desculpa, ele inventou uma doença da sogra para ir embora e para não renovar. E não venham passar pano pro cara falando, ele quis fazer a reformulação, quando ele percebeu que não dava, ele inventou uma história para sair para proteger o Duílio. Para. Não foi isso, tá? Ele foi seduzido pelo dinheiro do Flamengo e pela possibilidade de ganhar tudo no Flamengo. Praga de corintiano é foda. Se fudeu no Flamengo, não ganhou nada. Enfim, um vagabundo e quero que ele se foda, tá? E vocês vão falar, pô, não deveria nem estar dando ibope pra esse cara. Concordo, ele não merece, mas eu precisava fazer essa pontuação aqui. Isto dito, tá? Sobre o vagabundo que ele é, Vitor Pereira tratou o grupo de jogadores do Corinthians como eles merecem ser tratados, tá? Tratou a panelinha, tratou a turminha do Spa como eles deveriam ser tratados. O André Hernan está falando na UOL que parte dessa celeuma toda se deve ao fato do Fábio Santos ser muito amigo do Roger Guedes, a quem ele chama de filho. Olha que bonitinho, é o meu filhinho. E como vocês sabem, o Roger Guedes viveu as turras com o Vitor Pereira durante boa parte da passagem do Vitor Pereira, que fez o Roger Guedes um jogador melhor. Roger Guedes, que era fominha, sempre foi, só comemorava os gols dele, tava pouco se fudendo pro resto do time, não voltava para marcar, e o Vitor Pereira pegava no pé dele, tirava ele do time mesmo, até ele aprender, e ele aprendeu. Roger Guedes se tornou um jogador melhor com o Vitor Pereira. Não tem como negar isso, tá? Aliás, se já falei, se me repito, me desculpem, Vitor Pereira foi capaz de tirar o melhor desse grupo de vagabundos que nós tínhamos ali. O único treinador capaz de extrair alguma coisa desses caras foi ele. Ele merece o crédito por isso. Foda-se, é um vagabundo que não volte nunca mais. Só precisava pontuar isso, tá? Pra dizer, ou seja, seu Fábio Santos, você queria o quê? Carinho? Você queria um amiguinho para fazer churrasco? Você teve o Lázaro, era isso que vocês queriam, né? Conseguiram, fuderam com a nossa vida. Mas pra vocês ficou mamão. Ficou legal, ficou suave. Lá pra... Deve ter sido legal pra caralho ficar lá no Corinthians fazendo porra nenhuma, fazendo aquele treininho de merda, ganhando dinheiro pra caralho e não jogando porra nenhuma, entendeu? Ou seja, pau no cu do Vitor Pereira? Sim, pau no cu do Vitor Pereira, mas ele fez o que tinha que ter feito com um grupo bem vagabundo de jogadores que o Corinthians tinha ali, tá? E o Fábio Santos, pena que virou bobão, né? Virou bobão. Tenho um respeito enorme por você, tá? É um cara que tem história no clube, é campeão mundial, vai estar sempre com o seu nome escrito na nossa história, mas virou bobão, virou personagem engraçadinho, virou comédia aí de programinha, tá o dia inteiro aí gravando programinha, contando gracinha e contando piada, fala menos, virou bobão. Poderia ter ficado sem essa aí do Vitor Pereira também, mas enfim, é isso. Por fim, o mais complicado, todos viram a imagem que correu o Brasil e o mundo, porque até amigo meu japonês que mora em Helsinki mandou mensagem para mim falando, mano, eu vi torcedores do Corinthians não deixando os reacionários de verde e amarelo bolsonaristas entrarem no metrô e achei aquilo sensacional. Então vamos lá. Essa é a parte do vídeo em que você, da Fiel Quartel, pode parar de assistir, tá? Se quiser dar um pause aí. Aliás, se quiser parar de seguir, se quiser sair do canal, fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Porque essa é a parte que eu vou machucar o seu coraçãozinho e vou machucar também o coraçãozinho comunista, tá? E vocês vão entender, não é difícil entender. Para começar, detesto o PT, que fique claro. Detesto Lula, detesto o que o PT se tornou, detesto essa esquerda tosca, medíocre, cleptocrata que temos no Brasil hoje, que simplesmente não aprendeu com a história. Gente que continua defendendo o indefensável, e por causa de gente assim, inclusive gente como Jair Bolsonaro chegou ao poder. Mas isso é outra história. Só queria deixar claro minha repulsa pelo PT, pela mentalidade de esquerda, que não parece que ainda vive na década de 60, não aprendeu nada, não aprenderam nada. Detesto e quero distância, tá? E só existe uma coisa que eu detesto mais do que isso, e é a extrema-direita nojenta, representada por esse cidadão, por esse palmeirense, por esse porco fascista chamado Jair Bolsonaro. Esse cara que entrou pobre na política, entrou na política com uma Brasília e um terreno em Belfort Roxo. Hoje ele tem milhões e milhões e milhões só em imóveis, mais o dinheiro que ele tem, mais as joias que ele roubou, mais todos os esquemas de rachadinha que ele sempre fez. Um vagabundo, corrupto, pilantra, um lixo.
Mais do que isso, um cara que passou a sua vida enaltecendo o golpe militar de 64. Um cara que gosta de ditadura, que defende tortura. Ele fala isso abertamente, não estou perguntando a tua opinião nem dando a minha. Esse é o nível dele. Como se isso não bastasse, é um cara notavelmente, notoriamente racista, homofóbico, que acha que o lugar de mulher é no fogão. Esse é o nível dele. Um cara que recentemente falou para as pessoas não tomarem vacina, que mandou as pessoas tomarem cloroquina. E é um dos grandes responsáveis pela morte de centenas de milhares de brasileiros. Um lixo. Um cara que tentou até o último golpe, até o último momento, dar um golpe militar mais uma vez. Mas falhou, porque esse é o nível dele. Falharam de maneira quixotesca, eles são patéticos, eles são medíocres, não conseguiram, mas tentaram. É esse o nível dessa gente. E essa gente vestiu verde e amarelo, se fantasiou de palhaço e foi até a Paulista aplaudir isso. Aplaudir esse cara. É assustador isso. E por que eu tô falando isso? O que vocês esperavam da torcida do Corinthians, mano? O que vocês esperavam do torcedor do Corinthians que se depara com essa gente que odeia preto, que odeia pobre? Odeia. O que vocês esperavam? Que confraternizassem com essa gente? Ah, Catalão, então tá. Então você vai tratar intolerância com intolerância? É. Em alguns momentos é isso mesmo. Eu faria o mesmo ali. E, aliás, acho que foram bem classudos, aliás. Poderiam ter feito pior. Simplesmente não deixaram entrar. Falaram, vocês vão pra lá. É isso. O que vocês, fiel quartel, esperam da torcida do Corinthians? E agora eu vou machucar mais um pouquinho o coraçãozinho sofrido de você reacionário pra caralho aí do outro lado. O Corinthians, irmão, é de esquerda. Eu vou repetir, tá? Goste você ou não, seja você de esquerda ou não. Já acabei de falar, eu também acho que eu não sou, tá? Mas seja você de direita e de esquerda, o que for, o Corinthians é de esquerda, irmão. O Corinthians sempre foi de esquerda, o Corinthians sempre esteve ligado às pautas caras à esquerda. O Corinthians sempre foi o time dos desvalidos, dos pobres, dos necessitados, daqueles caras que lá no começo estudem a nossa história. Aproveitem que vocês estão aqui no canal do Povo Escolhido, assistam a minha série sobre a história do Corinthians, vai lá no primeiro episódio, no primeiro e no segundo, tá lá. Nossa primeira luta foi por aceitação. Éramos um time de operários, com cheiro de graxa, como diria Lourenço de Aféria. E a elite torcia o narizinho. A Liga Paulista de Futebol não queria que o Corinthians entrasse. Foi um pau, é uma das páginas mais lindas da nossa história. O Corinthians foi forjado nesse tipo de luta. Sempre foi o time dos operários, depois da causa dos negros e das mulheres. Um time que lutou por democracia. Julião, fundador dos Gaviões, que morreu semana passada, infelizmente, foi ele que abriu aquelas faixas, anistia ampla, geral e restrita nas arquibancadas do Pacaembu. Nós lutamos por democracia. Nós temos uma página linda da nossa história que se chama Democracia Corintiana, que hoje é ofendida e aviltada. Olha só que loucura, por corintianos. Um panaca um dia virou para mim e falou assim: eu detesto a democracia corintiana. Eu falei, então você é um idiota. A gente que tem raiva do Sócrates porque o Sócrates é de esquerda. Sim, o Sócrates é um cara super contraditório. Era um cara comunista, um cara que é fã de Cuba. Como pode um cara que é fã de Cuba defender uma coisa chamada democracia corintiana? Concordo com você. Eu falei isso para ele, pessoalmente, acontece história para vocês. Concordo, mas era uma figura riquíssima. E a história da democracia corintiana é uma história linda, riquíssima, que enriquece a nossa história. A coisa chegou num ponto que a fiel quartel hoje fala mal da democracia corintiana. É assustador, mano. É o poste mijando no cachorro. É uma loucura. O que vocês esperavam dos Gaviões ali, mano? Fizeram o que tinha que fazer. Traçaram a reta. Daqui vocês não passam. Daqui vocês não passam. Eu teria feito o mesmo. E eu fiquei surpreso com a repercussão dessa merda aí, porque no meu grupo, no grupo da Eternamente, dos meus irmãos de arquibancada, tinha 3 ali xingando, reclamando do que os Gaviões fizeram ali. Por quê? Deixa eu explicar. Tem um Zé Ruela aí, tem um vídeo rodando aí de um babaquinho aí, um bolsonarista babaca, mostrando que vai entrar com uma ação contra os Gaviões, porque tinha 3 caras com o uniforme dos Gaviões impedindo a entrada dos caras no vagão, e diz ele que a organização tem que responder pelos atos isolados de alguns membros, né? Então os caras, imagina, num grupo de corintiano falando, tá vendo? Tomar no cu, olha a merda que foram fazer, agora vamos responder processo. Eu falei, foda-se, mano. Foda-se que vamos responder processo. E daí que vamos responder processo? Foda-se. Só faltava essa agora. A própria torcida do Corinthians se tornar contra o Corinthians por causa disso. Eu acho bizarro. Acho uma coisa assim, assustadora. Fizeram o que tinham que fazer, sim. Minha humilde opinião. Ah, você tá passando pano pros caras. Nessa eu passo mesmo. Quando eu acho que é certo, eu vou falar, e quando eu acho que é errado, eu vou falar. Nas eleições passadas, vocês lembram, na minha opinião, os Gaviões e as organizadas demoraram para se posicionar a favor do Augusto Melo. Aliás, para se posicionar, vamos falar português, contra André Negão. Tínhamos que tirar aquele câncer de lá. Tínhamos que tirar a renovação e transparência de lá. Não se posicionar, como prega os estatutos dos Gaviões, seria ir contra o certo. E eu critiquei aqui a demora, inclusive, dos Gaviões de se posicionarem. Depois se posicionaram, fizeram o certo, legal, mas
Quando é para criticar, eu critico. Quando é para aplaudir, eu aplaudo. E dessa vez eu aplaudo. E repito, vocês esperavam o quê da torcida do Corinthians lidando com o bolsonarista? E você aí, reacionáriozinho aí, você da turminha verde e amarela, você da Fiel Quartel, desculpa te falar isso, vou machucar mais um pouquinho o seu coração, mas teu time deve ser outro, irmão. Teu time deveria ser outro. O time dos fascistas não é o Corinthians, mano. A nossa história mostra isso. E tem uma outra história de um outro time que também mostra isso. Não é minha opinião e não estou perguntando a opinião de vocês. Nos anos 20 e 30, líderes do Partido Fascista Italiano vieram ao Brasil, foram recebidos com pompa e circunstância no Parque Antártica, por torcedores e dirigentes do Palestra Itália. Receberam a saudação fascista. A ampla literatura a respeito, vejam isso, pesquisem. Se tem um time que tem uma história fascista, não somos nós. Não é o Corinthians. Ou seja, o Reaça aí do outro lado, teu time é outro, irmão. Já que você gosta tanto daquele porco sujo, palmeirense, safado, reacionário, fascista assim, talvez você devesse torcer pro time dele e não pro Coringão. Essa é a minha humilde opinião. Beleza? É isso aí, meus queridos. Abraço a todos e vai Corinthians.